A cultura do Alaúça tem essa força cultural, né, que dialoga diretamente com nossas raízes ancestrais, né, que é a força da percussão, e tem uma força muito potente da questão da paz, porque assim, a cultura do Alaúça, por ser algo que é da rua e por estar envolvendo essas crianças, naturalmente a gente consegue entrar em muitas casas, né. Arte e Artista é um oferecimento de PIP, Projeto Inclusão Popular. Eu sou Gustavo de Souza, eu tenho 30 anos, sou produtor cultural, nascido e criado aqui em Várzea Nova, Santa Rita, sou psicólogo formado pelo UFPB e a gente tem esse trabalho cultural e artístico aqui na cidade de Santa Rita, né, esse trabalho de resistência, e a gente segue firme e forte. Efetivamente a gente começou no ano 2015, a gente observou aqui que nosso bairro Várzea Nova era um bairro que estava precisando de ações culturais. A gente iniciou reivindicando a construção de um ginásio poliesportivo e aí a gente começou a ver que o nosso bairro, na época eu tinha 18 anos, sentia falta assim dessa atividade cultural de forma mais explícita. E aí a gente iniciou essa movimentação, convidando amigos, pessoas para somar no projeto. E aí a gente, nesse primeiro momento, quando a gente colocou a Alaúça na rua, a gente sentiu o impacto. Enquanto criança, a gente tinha uns Alaúça que vinham de outras cidades, né, de Bahia, e passava aqui nas ruas e eu ficava com medo, né, porque também a cultura do uso traz isso, né, a questão do medo, enfim, da curiosidade, da vibração da bateria. E aí a gente tinha essa referência, né, eu tinha essa referência enquanto criança, eu e alguns amigos também que ajudou a fazer o projeto. E aí quando a gente colocou o Alaúça na rua pela primeira vez, a gente sentiu, né, que realmente a força do Alaúça é muito forte, porque realmente toca no coração das crianças. Também a gente fez esse trabalho de resgate cultural e aí os idosos, a gente percebeu que realmente a gente resgatou essa memória, né, afetiva do povo. E a proposta também de paz, porque o Alaúça tem essa característica de andar nas ruas, e aí andando nas ruas a gente passa por muitas situações. E aí muitas vezes aquelas pessoas não têm acesso à cultura. E a cultura do Alaúça carrega consigo isso, né? É a questão da cultura que é itinerante. E aí muitos lugares que são marginalizados, são lugares de difícil acesso, a cultura do Alaúça consegue chegar. E aí a gente consegue levar, né, essa cultura que é tão importante, e é uma cultura popular que é produzida aqui no Nordeste. E assim, a gente percebe que realmente é muito forte e muito emocionante. A gente consegue identificar um grupo de Alaúça pelo ritmo, né? Tem um ritmo muito característico, que é a questão do som do Alaúça, a questão do Alaúça em si, né? A fantasia do Alaúça. E também os jovens, né? É bem característico de comunidade o Alaúça. E aí quando você escuta o batuque do urso, com a fantasia do urso, e as crianças acompanhando, você já consegue identificar que é um Alaúça. E aí a gente do Alaúça, a gente que vem produzindo a cultura do Alaúça, vem passando por algumas transformações. Processo parecido com a Coelha Junina, né? Que teve aquele processo de a coelha se tornar estilizada. E aí, ao longo do tempo, a gente tem observado isso também instigado pelos concursos, que o Alaúça hoje ele carrega consigo isso, né? A questão de proposta temática. E aí você consegue entender que o Alaúça não é mais aquela brincadeira de rua. Não é mais só isso. Agora a cultura do Alaúça ela tomou outros contornos. A gente pode discutir inclusão, a gente pode discutir paz, a gente pode discutir sobre a violência que permeia, né, as comunidades. E a cultura da Alaúça hoje significa isso. E assim, quando você também... mas também não é só isso, não é só a questão do concurso, né, daquele espetáculo que você observa uma bateria 80 componentes, um negócio assim parecido com realmente com as escolas de samba. Você também consegue identificar o Alaúça quando você vai em uma comunidade e você vê as crianças, né? Que é uma coisa assim muito forte. Porque assim, existe o Alaúça mesmo, que é um grupo, né? A agremiação, e existe a sensação e a vontade de fazer um Alaúça. E aí quando você não tem os instrumentos musicais, né? Os instrumentos de percussão, aí você improvisa com materiais de reciclagem, né? Um balde, a roupa você pega um saco vermelho, de feira. E aí você faz um figurino desse jeito, né? Uma fantasia desse jeito, faz uma máscara de papelão, de papel, capacete de moto, e aí você sai na rua. E aí todo mundo gosta. Também tem muito característico, né? Essa relação do Alaúça com a sociedade, né? Em relação à nossa comunidade, né? Como a gente tinha uma carência, a gente tava numa certa carência cultural, isso a cidade toda de Santa Rita, a gente começou a ver quando a gente começou a sair com o nosso Alaúça, o impacto. Por exemplo, a gente saiu no primeiro carnaval que a gente participou na rua, antes de a gente chegar em casa, né, na nossa sede, o pessoal já tava perguntando: amanhã vai ter o de novo? Amanhã vai ter o de novo? E isso foi tão forte assim que a gente só conseguiu dimensionar quando a gente subiu um vídeo, a gente subiu um vídeo no YouTube. E a gente não esperava, e eu particularmente não esperava, que a gente teria um alcance tão gigante, né? Quando a gente passou uma semana, o vídeo já tava com mais de 30 mil visualizações.
E aí o povo não parava de perguntar na rua, quando é que vai ter urso? Quando é que vai ter urso? Quando é que vai ter urso? E assim, a aceitação popular aqui do nosso bairro foi muito calorosa, né? O pessoal realmente ficou com vontade de participar, a gente conseguiu atrair crianças, jovens, adolescentes, pessoas até que participou já de outras agremiações e aí foram somando com a gente no projeto. No primeiro momento a gente iniciou o nosso projeto, a gente tinha poucos instrumentos musicais, inclusive até emprestado. E aí, por ter essa relação de o povo dar dinheiro ao urso, a gente conseguiu ampliar nossa bateria. Porque aí, com esse valor, né, que a gente recebia nas ruas, hoje mais não, hoje o Alaúça, hoje nossa preocupação não é mais a questão financeira, até porque a gente conseguiu estruturar nosso grupo, nossa bateria, enfim. Hoje a gente tem a proposta mais de sair nas ruas para promover paz e incluir jovens. E assim, o povo realmente, a aceitação foi incrível. O povo até hoje, o povo comenta, lembra das fantasias, cadê aquela máscara? E aí o interessante é que no primeiro momento era bem característico, né, de uma cultura do Alaúça mais raiz. A fantasia e a máscara era mais numa perspectiva de assustar. Não que fosse um objetivo assustar, mas tinha a fantasia, tinha a máscara da bruxa, do demônio, assim, um negócio bem assustador mesmo, e era bem forte isso. A gente trazia, agora não, agora realmente o Alaúça tá mais social. Quando eu escutei pela primeira vez, né, assim, o batuque do Alaúça, isso ainda criança, eu fiquei vislumbrado com essa cultura, né? Uma hora traz medo, hora você fica fascinado porque ali vai uma pessoa fantasiada e o ritmo vai acelerado. E assim, é um misto de sensações. E aí quando a gente resgata, né, quando a gente decide assim, que o nosso projeto Acorda Vaza Nova, criar o Alaúça, né, implementar ele nas ruas, foi justamente pensando nessa memória, né? Essa memória de infância. E aí a gente viu que realmente o nosso bairro estava precisando, porque eram muitos jovens nas ruas, sem perspectiva. E também a questão do lazer, né? Chega carnaval, no período que a gente gosta de estar nas ruas, tá realmente vivendo nas ruas, né? Que o carnaval traz isso consigo, né? Essa questão da democracia, onde a gente se encontra. E aí, quando a gente colocou a cultura do Alaúça, foi mais nessa perspectiva de promover paz na comunidade, oferecer para esse jovem essa perspectiva cultural e também fortalecer isso que é nosso, né? Porque assim, se a gente resgata isso que mexe com a gente, é algo que a gente celebra, né? Então é algo que realmente é popular, é uma herança cultural. A gente resgata e coloca para frente. Hoje nosso Alaúça, ele, ao longo desse tempo, né, nosso projeto foi se estruturando. Estamos completando 10 anos e assim, no primeiro momento a gente não tinha instrumento musical de percussão e aí a gente foi conseguindo, além do apoio da comunidade, a gente também conseguiu patrocinadores e a gente conseguiu estruturar nosso projeto. Hoje nossa bateria, nossa agremiação, a gente tem 12 surdos, a gente tem um universo, assim, o 12 surdo, 4 ripinica, a gente deve estar com 6 caixas, a gente tem 30 tamborim. E aí a gente está com uma bateria bem estruturada, né? Diretamente a gente tem no nosso projeto 80 participantes, né? Porque aí também tem os ritmistas, aí tem o mestre de bateria, né? Que são nossos professores de modo geral. E a gente também tem a questão dos dançarinos. E aí o nosso projeto ele vem crescendo muito ao longo desse tempo. Inclusive, esse ano a gente se consagrou terceiro melhor Alaúça do estado da Paraíba, né? A gente participou dessa competição, o primeiro Alaúça que aconteceu aqui no estado da Paraíba. Essa competição na estadual de Alaúça. E aí a gente levou o tema Caranguejo Santo, né, que é uma história aqui do nosso bairro Vaza Nova. E aí a gente trouxe, né, levou para esse concurso, né, para esse palco, a representação do mangue, junto, né, a questão da estética do mangue mesmo, a questão do caranguejo, a questão da vegetação do mangue. E também a gente levou o ritmo, né, dialogando diretamente com o Mangue Beat. A gente pôde fazer esse resgate aí cultural. A gente também trouxe o grande teórico Josué de Castro também, que denuncia a fome, né? E assim, o nosso Alaúça, ao longo desse tempo, ele vem tomando esse caráter, né, também de crítica social e tentar levar as grandes discussões, né, que perpassam o nosso povo, seja direito à cultura, seja direito à cidade de modo geral, seja a educação pela música. A gente começou a trabalhar essas temáticas dentro do nosso projeto. O que eu penso sobre a cultura do Alaúça nos próximos anos e o que representa para o nosso povo, né, ao longo desse tempo. A cultura do Alaúça é uma cultura que nunca vai morrer, primeiramente. Por que a cultura do Alaúça nunca vai morrer? Porque é uma cultura das crianças. As crianças sempre vão colocar para frente a cultura do Alaúça. E aí, assim, a mensagem que a gente tenta conscientizar a população, né, existe também a questão da marginalização e preconceito com os grupos culturais carnavalescos, né, os Alaúça. Porque assim, como é uma cultura que realmente acontece dentro das comunidades, dentro das favelas, existe aquele preconceito, né, porque muitas vezes esses jovens que estão participando, eles acabam tendo um corte de cabelo diferenciado, um estilo de roupa diferenciado, e aí acaba aqui criminalizando, né? Só que isso é algo que é produzido dentro das comunidades e também
Hoje, os jogadores de futebol, esses jovens, né, que realmente vivem o cotidiano, eles trazem isso consigo, né? Essa autenticidade, é o cria da favela. E aí, assim, a cultura do Alaúça tem essa força cultural, né, que dialoga diretamente com nossas raízes ancestrais, né, que é a força da percussão, e tem uma força muito potente na questão da paz, porque assim, a cultura da Alaúça, por ser algo que é da rua e por estar envolvendo essas crianças, naturalmente a gente consegue entrar em muitas casas, né, a cultura da Alaúça consegue entrar em muitas casas e ser tão forte, né, e aí o que a gente observa para os próximos anos é que a cultura do Alaúça realmente vai se fortalecer. Diferente, inclusive, de Quadrilha Junina, né? A gente também tem a Quadrilha Junina, mas a gente percebe que a cultura do Alaúça, o alcance é bem maior e envolve. E a gente vê outras agremiações, inclusive, pessoas criando. Por exemplo, a gente aqui tinha uns jovens participantes que se afastaram do nosso projeto, mas já criaram outros projetos de Alaúça. E assim, é algo que realmente contagia. Diferente da Quadrilha Junina, que muitas vezes para a gente encontrar um componente de Quadrilha Junina, a dificuldade é enorme, porque não tem mais aquela vontade de participar, enfim. E aí a gente tem observado, né, fazendo uma análise, que realmente a cultura da Alaúça, ela tem essa força de envolver, de trazer jovens, adolescentes para o palco, né? E aí a composição do Alaúça passa, né, para a questão dos instrumentos musicais de percussão, passa pela fantasia do Alaúça e passa por essa energia, né? E essa democracia de estar nas ruas e tem uma frase que diz assim, né? Em um lugar onde não há atividades culturais, a violência vira espetáculo. A cultura do Alaúça, ela rompe com tudo isso, porque não tem barreira, né? Tá na rua, a gente traz a questão do reggae, a gente traz a questão do mangue beat, a gente traz a questão realmente dessa sonoridade que envolve. E hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar essas temáticas, seja a questão da inclusão, seja o ritmo do Nordeste, seja algumas problemáticas que realmente afetam a população de modo geral. E aí a mensagem que se fica do Alaúça é isso, né? É uma cultura em movimento que eu observo que a gente ainda não tem um olhar assim, o que vai ser a cultura do Alaúça? A gente não tem uma precisão, porque realmente é um movimento tão forte dentro das comunidades que a gente não sabe onde vai chegar a cultura do Alaúça. Outro estado que também tem cultura de Alaúça é em Recife, Pernambuco. Só que lá a galera chama Laúça, aqui a gente chama Alaúça. E o ritmo musical é diferente, mas e também até a fantasia do Alaúça. Mas a gente vê que realmente a cultura do Alaúça também tem dominado, né? Vem dominando o cenário de mídia.